Olá, voltei aqui. Vou esperar o João entrar para chamá-lo de novo para responder uma pergunta que apareceu aqui, uma pergunta de um... Podem ir colocando, gente, no chat as perguntas, porque agora tá na hora de responder pergunta. Eu não vou poder ficar mais muito tempo, porque meus meninos já estão berrando ali fora, mas dá para responder algumas perguntas. Vamos ver, estamos esperando o João entrar. João. Ah, entrou. Perfeito. Vamos lá. Oi, João. Oi. Eu falei pro pessoal ir colocando perguntas aqui, porque eu não vou ter mais muito tempo, porque meus meninos já estão ficando loucos ali fora, mas dá tempo de a gente responder alguma coisa. Teve uma pessoa que perguntou, a gente falou sobre isso, a pessoa deve ter entrado agora e fez a pergunta, vale a pena responder, que é o seguinte: quando a gente está lendo um poema que tem diferentes animais, por exemplo, se pode fazer vozes, né, para cada animal. Eu vou responder e você complementa. Eu vou responder como eu faço, né? Sim, eu faço vozes. Eu acho que fazer vozes é algo importantíssimo na leitura em voz alta, tanto na prosa, na leitura de prosa, quanto na leitura de fábulas, né, e tudo. Porque é questão de você estar lendo para criança, e quanto mais visual for a sua leitura, quanto mais a criança tem que construir as imagens, né, do que ela está ouvindo. E a criança pequena precisa de muitas pistas para conseguir fazer isso. Então, eu faço uma leitura assim. Eu faço vozes e procuro imitar sempre as mesmas vozes. A cada releitura do mesmo material, eu mantenho a voz. Para que ela realmente fixe aquele conteúdo. Isso aí facilita a fixação do conteúdo, eu acredito. Aí é a dramatização, né? A dramatização do poema não é ruim, não é uma coisa que. Eu acho que Não é... aquele negócio que a gente falou da leitura infantilizada pode ter deixado muita gente com medo de ousar, às vezes, na leitura de poema, né? Então, quando a gente fala de leitura infantilizada, esclarece isso pra gente. O que é uma leitura infantilizada? Primeiro que não precisa ficar neurótico, porque né, a criança ela é uma criança, ela não vai fazer uma crítica a você, não vai ter essa postura, né? E outro é que assim, que leitura infantilizada é você deformar o poema. Você deforma o poema com vozinha, né? Assim, por exemplo, você muda as alturas, você não deixa os fonemas claros, né? Não quer dizer que você não possa, sei lá, na hora do leão fazer o leão, né? Isso não tem problema. Uhum. Assim, É isso. é, É isso. Pais, não fiquem tão preocupados, assim. Eu acho que talvez, né, aquilo que eu falei da leitura infantilizada tenha deixado muita gente preocupada, assim. Mas não significa que você não possa dramatizar, pelo contrário. Aliás, na leitura em voz alta, a dramatização é sempre mencionada como algo importante. Quanto menor é a criança, maior é a importância de se dramatizar, pela questão da compreensão. E isso que eu falei de repetir, ler o mesmo poema da mesma forma, sempre, né? Por quê? Para a criança memorizar daquela forma, né? Daquela maneira. E a criança gosta de repetição. Ela estranha quando o pai muda o jeito de ler. Teve até um dia que eu estava lendo para minha filha, eu não me lembro agora o que eu estava lendo, que eu li de forma diferente e ela me corrigiu, né? Ela falou do jeito que eu costumava falar. Então, você vê, a criança, ela tem aquela expectativa mesmo da repetição. Outra pergunta que me fazem de vez em quando. Quando a gente pega um livro de poema para ler, para criança, eu leio o livro de capa a capa, se der, né? Se o tamanho do livro permitir, ou é melhor eu me fixar em um poema, ou dois poemas, né? E aí o que eu respondi para essa mãe foi o seguinte: falei, olha, eu prefiro, aqui na minha prática, né, em casa,
eu prefiro me concentrar em poucos poemas, né, durante um tempo. Então, a gente faz uma seleção, geralmente é aquela seleção que vai para os folhetos que eu faço, que eu disponibilizo lá no blog, né? Que é, para quem não conhece, são esses folhetos aqui, que eu fiz assim, é o que a gente usa aqui em casa, e aí eu disponibilizei no blog, não tem nenhuma pretensão maior que isso, né? Que mostrar o que a gente está fazendo, se alguém quiser fazer também, né? Tem aqui o material. Então, aqui são quadrinhos. Aí, eu pego um livro de quadrinhos, inclusive chegou esse aqui esses dias, que é o Quadrinhos do Silvio Romero. Ops, tá de cabeça para baixo. Nem todas são adequadas para criança, mas tem bastante coisa aqui que... E eu falo que não é adequada para criança, especialmente pelo tema do amor, tá? Mas tem várias aqui que dá. Então eu pego um livro desse tipo, seleciono lá umas 3, 4 quadrinhos, faço o folheto. Se eu não tenho tempo de fazer o folheto, eu simplesmente imprimo aquilo que a gente vai usar. E trabalho um tempo. E a criança memoriza muito rápido. É impressionante. E quanto mais você vai treinando esse negócio de ler poesia para criança, com mais rapidez ela vai memorizando. Eu já tive experiência aqui de ler 2 vezes o poema para Esther, e ela já está completando o final, né? Então, assim, eu me concentro em alguns durante um tempo. Como saber a hora de mudar? Quando fica chato. Entendeu? Quando a criança já não demonstrar mais interesse, né? Porque quando eu pego o folheto, por exemplo, a Esther já pede. Ela pede, não, lê o da boneca, lê o do peixe, lê o da menininha. Agora ela tá encantada com essa quadrinha aqui da... Eu sou pequenininha do tamanho de um botão, né? Aí ela, lê o pequenininha. Ela fala assim, lê o pequenininha. Quando a criança já não tiver essa empolgação, ou sabe, você quer fazer o momento da leitura com ela e ela não tá nem aí, é sinal de que tá na hora de mudar, né? Não existe um prazo. Assim, trabalhe 30 dias, você não tá numa escola, né? Então, você tá em casa. Então, a coisa tem que ser dosada com base no interesse da criança, né? Então, não existem regras muito fixas para isso aí. Com relação à lei de capa a capa, eu acho que ninguém faz isso, né, João? Você, quando compra um livro de poemas, você lê de capa a capa? Eu leio de capa a capa geralmente só quando o poeta é grande, assim, você fala assim, nossa, esse aqui é o, sei lá, Drummond, né, do Jorge Lima, aí eu leio de capa a capa, né? Mas, assim, geralmente poesia normal, assim, não, vou ler assim, de forma despretensiosa, eu não leio de capa a capa, eu vou poemas a poemas, assim. Tá. Isso, quando é uma poesia para criança, assim, quando o negócio é para criança, eu acho bom não precisa, não ir de capa a capa, né? Senão vai com liberdade. Uhum. Esse momento da leitura tem que ser algo prazeroso. Eu tinha um certo preconceito com essa palavra prazer na hora da mas geralmente o prazer ele não tem que estar presente com um adulto, né? Agora, com uma criança pequena, se aquilo não fisgar o interesse da criança, se aquilo não for prazeroso para ela fazer, ela simplesmente não vai fazer. Ela vai fazer birra, né? Então, o pai vai ter que dosar isso aí, vamos dizer, quais poemas selecionar, por quanto tempo ler, quantos poemas eu leio, né? Eu faço uma seleção de mais, assim, 4 poemas, em geral, o que eu trabalho por vez. Aqui no caso das quadrinhas, eu coloquei mais porque são muito curtinhos. Mas isso tudo tem que ser dosado conforme a criança que você tem em casa, né? Não dá para dar regras para isso aí. O que a gente dá é uma orientação com base no que funcionou, né? O que funcionou aqui em casa foi assim, então eu divulgo isso. E por isso que eu acho interessante, João, que a gente faça esse trabalho, que você faça esse trabalho de abordar aspectos mais técnicos da leitura de poema, porque isso aí, sim, é algo que não, que não depende do temperamento da criança, né, do temperamento do pai, da rotina da casa, não depende de nada disso.
Depende de você dominar alguns aspectos, né, do poema. Então, eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tinha selecionado para falar para vocês. Eu já tenho que encaminhar para o final, porque está na hora de preparar o almoço. Enquanto eu vou repassando aqui, João, se você quiser comentar mais alguma coisa, eu vou ver se tem mais algo aqui que eu tinha separado para falar. Eu lembrei de um aspecto do livro da Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que a cada animal representa como que um aspecto da personalidade humana. Então, o leão é aquele bicho agressivo, né? O peru é o bicho vaidoso, né? Assim, ele olha no lago e se acha um pavão, Ah, né? sim, sim, é verdade. É. Então, cada animal da Arca de Noé é uma personalidade, é um tipo de caráter que nós temos, né? Olha, isso aí já é Interessante. uma coisa que você. É, já é algo que, enquanto o pai ou a mãe tá lendo o poema para a criança, depois da leitura, pode-se voltar no poema é, explicitando isso daí, né? Uhum. É verdade. Tem poemas assim. hum, Ah, sim, tem uma coisa que eu tinha separado, assim, tinha pensado em comentar com os pais aqui, que é o seguinte: essa questão dos animais na literatura para crianças, né? Existe uma discussão sobre a utilidade disso, ou o benefício disso, ou o malefício disso, mas eu acho que essa discussão acadêmica, ela tem um valor, assim, acadêmico. Eu acho que essa discussão tem um valor acadêmico, porque a tradição mostra que as crianças se interessam mais por histórias que trazem animais, e os animais justamente são um recurso para falar sobre o humano. Né? Quando a gente quando a gente lê uma história cujo protagonista é, sei lá, o elefantinho, tem o poema do elefantinho na Arca de Noé, que também é bem legal, que o elefantinho está com medo de um passarinho, né? Então, eu estava pensando esses dias, eu falei, olha, isso aí, quantas vezes a gente quer falar para a criança assim, mas você está com medo de, sei lá, aparece um barata não, porque eu tenho medo de barata, então não serve. Mas sei lá, aparece uma mariposa, né, na sala e a criança às vezes fica com medo, né? Aí eu já vi, né, pais falando assim, mas você é desse tamanho? Tá com medo de um bichinho desse tamanho? Né? Bom, existe uma forma mais adequada de você falar a mesma coisa com a criança, de você mostrar a mesma coisa com a criança, que é, por exemplo, o poema do elefantinho, né? Você pode usar essas imagens do elefante grandão que está com medo de um passarinho, né? Uhum. Então, você pode aproveitar esses momentos dessas leituras com as crianças para abordar, para explicitar coisas que são parte da vida da criança. Às vezes a criança está com medo de coisa que não existe, né? A minha filha, esses dias, eu achei muito engraçadinho, assim, ela veio correndo, assim, meio que chorando, né? E aí eu falei, o que que foi, meu? O que que foi, meu amor? Você tá com... o que que foi que aconteceu? Ela, eu tô com medo. Aí eu falei, você tá com medo do quê? Ela, do anão da história que a gente viu. E aí eu falei pra ela, não, mas não precisa ficar com medo. Agora, né, aí entra o meu lado também sanguínea, né, que eu não consigo falar pra criança, o anão não existe. Eu falo pra ela, o anão tá só na história, né? Ou às vezes eu falo, não precisa ficar com medo do anão. Quando eu tô querendo que ela se comporte direito, eu falo, o anão só vem quando você faz desobediência. Gente, a criança, ela vive já no reino da fantasia. Então você não precisa ter medo de mostrar a fantasia para a criança e dizer, mas aí ela vai começar a achar que aquilo existe. Ela já acha que aquilo existe. Né? E eu, pelo menos, eu procuro não ser o pai que vai destruir isso na criança. Né? Uhum. A criança, ela vai crescer. Não precisa preocupar, não, que ela vai crescer. E ela vai perceber que aquelas coisas das histórias não existem no mundo real, mas tudo aquilo que está subentendido, todos aqueles símbolos que estão sendo veiculados por aquelas imagens, existem. Né? Então, por isso que eu acho que poupar, não oferecer fantasia
para a criança com medo de que ela entre no mundo da imaginação ou passe a viver no mundo da imaginação, isso é uma bobeira, é uma besteira, porque ela já está naquele mundo. Então, você vê, não é à toa, assim, as fábulas, né, falam, trazem animais, e as crianças adoram. Esses poemas do Vinícius de Moraes, né? Por que a Arca de Noé? Por que será que ele resolveu falar da Arca de Noé? Porque tá cheio de animais, né? E ele resolveu escrever um negócio interessante para criança. Então, é isso, assim, esse medo que às vezes os pais têm de prender a criança no mundo da imaginação, eu acho que é um medo desnecessário. Né? E outra, a forma correta de sair desse mundo, vamos dizer assim, não é bloqueando a leitura de fantasia e tal, mas é fazendo isso aí que você está falando. Quer dizer, quando a criança já tem uma certa idade, você faz aquela leitura e vai extraindo dali os elementos humanos, né? Se você olha aqui, parece que está falando do elefantinho, mas na verdade está falando sobre você, né? Não tem momentos em que você se comporta exatamente como o elefantinho, né? Então é assim, dar um passo para fora da fantasia, mas assim, mostrando o que ela tem de verdadeiro. E não deixando de ler, né, só porque traz antropomorfização ou coisa assim. Né? Bom, isso é um tema para outro A gente momento, mas usa animais, já tem, né? a gente usa o quê? Animais já tem 6.000 anos, né? Na literatura. Pois Então, é. isso é uma coisa muito antiga. É. Esses dias eu peguei uma lista de livros criada por uma americana, que é uma mãe, homeschooler e tal, e ela compilou ali livros que ela considera adequados para criança. E não havia nada de fantasia, porque ela considera assim, inadequado, porque tira a criança da realidade. Ela fala assim, a criança precisa de muita realidade. Então, você não deve ler contos de fadas, por exemplo, só quando ela já está mais velha e consegue entender que aquilo é mentira. Eu falei, olha, eu acho essa uma abordagem inadequada. Eu acho que a criança, ela precisa desse tipo de alimento, porque é um alimento perfeito para a imaginação dela, né? Então é isso, tá? É a Bom, abordagem meio seca, né? Aquela. João, a live começou a quebrar. Você tá falando, eu tô pegando só o finalzinho do que você tá lendo. Tá falando. Não, é que eu disse que assim, é uma abordagem meio seca, né? Assim, meio. Como É, assim? é, E outra é. coisa, só o fato de eu fazer uma história que não aconteceu, de eu contar uma história que está na minha imaginação, por mais que ela tenha elementos realistas, ela é uma fantasia. E aí, o que vai fazer com isso? Boa, Só vou ler notícia de jornal para criança. Não, né? Não é assim. boa. Bom, esse é um assunto que dá para explorar bastante. Mas eu preciso ir porque eu preciso dar comida para meus meninos. Porque nem só de literatura vive o homem. Mas eu queria te agradecer muito, João, por mais uma vez você ter se disposto a falar com a gente sobre esse assunto. Quero reforçar o pedido para que você aborde esse assunto com crianças um pouquinho mais velhas. Eu recebo muito pedido de mães de crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, né? E aí, poxa, aí já dá para fazer um trabalho de conteúdo mesmo, interpretação de poema com a criança, que é fantástico, né? Uma coisa assim, não estou falando de nada didático escolar, não. Eu estou falando de mostrar para a criança toda a riqueza que está dentro daquilo que ela lê, né? Dos poemas que ela lê. E aí, já podendo trabalhar com poemas mais avançados, né? Com temas mais avançados. Então, muito obrigada, João. E Eu que agradeço. esteja sempre à disposição, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou receber mais pedidos aí de mães querendo ver você de novo. Tá bom? Estou à Então, disposição. ótimo.
Então, fique com Deus, fiquem com Deus. Obrigado a vocês que tiveram a paciência de aguentar a gente aqui e até mais. Até mais.